Olha aí, pessoal, parece que estamos testemunhando, em alguma medida, uma mudança no pensamento da mídia, na forma como a mídia tem se comportado naquela questão de formação de opinião, uma opinião enviesada com uma clara tendência de esquerda, movida, é claro, por uma iniciativa de mercado, alguma coisa relacionada a lucros, a ter viabilidade nos negócios. Vemos aqui um jornal tipicamente esquerdista de longa data, grande apoiador dos democratas há muito tempo, o Los Angeles Times, e o que aconteceu foi o seguinte: o dono do jornal, né, esse senhor aqui, Patrick Soon-Shiong, né, o Patrick Soon-Shiong, 72 anos, está com um teto até bem escuro ainda para quem tem 72 anos, né? Mas ele simplesmente demitiu o conselho editorial completo do jornal por causa das eleições dos Estados Unidos, porque ele determinou que não houvesse um lado, que não houvesse o favorecimento de nenhum candidato nesse ciclo eleitoral. Isso causou um rebuliço dentro do jornal. Os chefes de edição, ali, os editores principais reclamando, porque o jornal sempre seguiu esse padrão de ser de esquerda e tudo mais. O cara foi lá e simplesmente limou todo mundo por completo. Vamos conversar sobre esse tema que, para mim, é uma tendência que tende a crescer nos próximos anos em todos os setores, inclusive na grande mídia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. A verdade é que parte da mídia já percebeu, aqui no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos, que eles não sabem mais ler o eleitorado norte-americano. E se eles não sabem ler o eleitor, eles não sabem ler o consumidor, porque basicamente quem consome jornais são pessoas adultas aptas a votar, né? Criança, adolescente, não vai consumir jornal. Tipicamente não, pode ter um caso ou outro, mas o público é o eleitor. O eleitor é o leitor de jornal também, tipicamente. E essas empresas, esses conglomerados de mídia, esse pessoal já acostumado a lidar com essas questões aí de formação de opinião pública e tudo mais, meio que tiveram um choque este ano com a eleição do Donald Trump, porque para eles a coisa estava sacramentada. Kamala Harris ia ganhar com tranquilidade, as pesquisas mostrando, e nossa, estamos aqui cobrindo a campanha dela de uma forma extremamente tendenciosa, falando mal do Donald Trump dia e noite, e caramba, ele ganhou com uma tranquilidade imensa. Então foi um choque para todo mundo, e não é estranho perceber que muitos veículos já estão começando a repensar algumas coisas que dizem respeito diretamente não a uma ideologia melhor do que a outra, não a moralidade, a princípios, nada disso. Isso diz respeito à viabilidade econômica. É simples assim. O que vai mudar a mentalidade da grande mídia não é convicção, não é conversão, nada disso. Esse pessoal vai mudar o seu andamento, a sua forma de fazer jornalismo por causa do bolso, porque o bolso vai ficar mais vazio, eles vão ter que mudar a sua estratégia ou simplesmente sair do mercado. O que acontece aqui? Esse senhor aqui, né, o Patrick Soon-Shiong, 72 anos, né, que, olha só, o cara tem nome de coreano, isso aqui, japonês, não sei, mas na verdade ele é sul-africano. Acredite, esse senhor aqui é sul-africano, mas ele tem cidadania norte-americana também. Ele é um médico cirurgião, biocientista e empresário e comprou o Los Angeles Times em 2018, né? Lembrando aqui, ó, Los Angeles Times, né? Isso aqui é esquerdista total, igual Los Angeles é extremamente esquerdista, né? E ele tem desde então tentado aqui adotar uma linha editorial um pouco diferente, está tomando medidas para reformular a linha editorial do jornal de forma geral aqui, né? Então, desde 2008, desde as eleições lá do Barack Obama, o Los Angeles Times abertamente tem endossado algum candidato. Já teve épocas em que isso não aconteceu, né? Alguns períodos aí. Então, olha só, o jornal foi fundado em 1881 e sempre apoiou candidatos republicanos até 1972. O Richard Nixon foi endossado ali, da Califórnia também ele, inclusive, né?
embora candidato aqui do Partido Republicano, mas aí teve o caso do Watergate, e o jornal naquela época ali, né, decidiu não apoiar ninguém, ter uma postura neutra. Então, entre 1976 e 2008, a eleição aqui do Barack Obama, nesse período, o Los Angeles Times decidiu não apoiar ninguém explicitamente, não fazer aqui nenhum tipo de defesa de nenhum candidato, né? Então, a partir desse momento, com a chegada do Barack Obama à disputa eleitoral, o Los Angeles Times decidiu apoiá-lo e tem apoiado candidatos de esquerda desde então, né? Só que o novo dono aqui, o coreano sul-africano ali, decidiu não fazer isso este ano, né? Ele determinou que haja a neutralidade a partir das eleições desse ano. Então já não teve isso no presente ano, na presente disputa aqui, né? Então não houve endosso a nenhum candidato, então não foi uma mudança para o lado do Trump, foi simplesmente não endossar candidato nenhum, né? E aí a Mariel Garza, que é editora-chefe do Conselho Editorial, renunciou ao cargo dela por causa dessa imposição aí, e ela falou que isso comprometeria a credibilidade do jornal. Olha só, o jornal ser neutro compromete a credibilidade. Apoiar a Kamala Harris, não, é um jornal que merece toda a credibilidade do mundo aqui, né? Então, ela falou o seguinte, que o jornal passou anos criticando Donald Trump e agora vai falar bem dele. Não é falar bem dele, não é isso que o cara tá propondo aqui, inclusive. E ela falou, a senhora Garza aqui, falou que a omissão do Los Angeles Times de apoiar a Kamala Harris, que é californiana também aqui, contradiz a postura editorial recente do veículo, né? O senhor Song Cheong falou aqui o seguinte, que na verdade ele quer uma análise mais neutra, né? Então ele quer que os leitores formem a sua opinião lendo o jornal, que o jornal dê notícias e não dê informações enviesadas, né? Uma cobertura imparcial aqui, aliás, uma cobertura parcial, que é o que o jornal tem feito. Ele quer uma cobertura imparcial das políticas de cada candidato, sem que o jornal estivesse diretamente envolvido, tomando lado, tomando partido nessa história aí, né? Então, já tem alguns dias que a coisa começou a ficar meio nervosa, meio alterada aí, né? Então, houve aqui um movimento nesse sentido. O Patrick Song Cheong falou que ia refazer o jornal inteiro, o novo conselho editorial aqui, inclusive, né? E falou que se a notícia deve ser apenas os fatos, e se é uma opinião, talvez seja uma opinião sobre as notícias, isso ele chama de voz, então ele quer que todas as vozes de todos os lados sejam ouvida, né? E aí o editor executivo aqui, o Terry Lang, né? Isso mesmo o nome do cara? Isso, Terry Tang, né? Ele enviou uma e-mail à equipe dele preocupado ali e tudo mais, né? Enfim, houve ali já tem rolado um alvoroço há algum tempo aí, parece que agora o pessoal realmente rodou por completo. Aí várias pessoas renunciaram antes disso acontecer, virou de fato uma situação assim, um pouco complexa ali, que leva meio que a uma situação insustentável. E aí o cara tem que tomar a decisão de mudar a equipe por completo se a equipe não atende aquilo que ele quer. Isso aqui para mim representa uma tendência que a grande mídia deve seguir se quiser se manter relevante, se não quiser quebrar por completo, que é parar de ter um lado específico, voltar a fazer o que era feito no passado há muito tempo, tá? Tem umas boas 2 décadas que a grande mídia simplesmente é uma câmara de eco da esquerda, mas a mídia precisa voltar a ser imparcial, como era lá no passado, para ter alguma relevância, né? Ou, do contrário, esse modelo vai deixar de existir se não for assim, porque a formação de opinião hoje na internet não se dá por meios institucionalizados. Não é um jornal nacional, não é um Los Angeles Times ou New York Times, nada disso, não é a agência ABC aqui do Brasil, não, né? Não são esses veículos institucionalizados que formam opinião. As pessoas levam isso com desconfiança já. As pessoas formam sua opinião com influenciadores, formadores de opinião específicos e descentralizados. E a pessoa escolhe qual que ela quer ouvir, qual que ela quer seguir. A partir daí, é o que eu estou fazendo aqui e tantos outros, né? Eu não tenho conluio com ninguém,
não faço parte de nenhum conglomerado, sou eu aqui, o meu equipamento, falando a minha opinião a respeito dos temas. Posso estar certo, posso estar errado, e as pessoas acompanham, assistem, se concordam com o que eu falo, se gostam do que eu falo ou não. Então, essa coisa de tomar partido na grande mídia vai ser o fracasso dela se ela não mudar isso aí. O caminho é a isenção, a neutralidade, é dar notícias de fato de uma forma mais equilibrada, menos enviesada, não ficar tentando enganar o seu leitor. Do contrário, simplesmente a grande mídia vai desaparecer. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.